Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre rinoplastia. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Alan Gadelha Chaves. Ele é médico cirurgião plástico, vai tirar as nossas dúvidas, já está posicionado aqui ao meu lado. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, é um prazer, sempre uma alegria ter sua companhia aqui em todas as tardes, de segunda a sexta-feira, para a gente discutir, levar muita informação para você que está em casa, debater temas importantes aqui sobre saúde. A gente também fala sobre direito. Hoje o tema é de saúde. Olha, quem está aqui comigo é um cirurgião plástico, vai tirar as nossas dúvidas sobre rinoplastia. Faz assim, pega o telefone e já vai ligando para cá para tirar suas dúvidas. 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. E aí você já sabe que é fácil participar pelas redes sociais, no Twitter @consultadoutor, no Instagram, que é a rede social de fotos, @consultaaldoutor, mas corre pro Facebook, a sua curtida é muito importante para nós. facebook.com/consultaaldoutor. Curta a nossa página, porque a partir daí, todos os dias, você recebe qual é o tema do programa. E aí você já comenta esse post fazendo a sua pergunta. Tem sempre fotos por lá também. Você escreve na nossa linha do tempo. E quando você não quiser ser identificado, nós temos uma ferramenta que vale muito a pena, que é a mensagem particular. E ainda que ela seja uma mensagem particular, quando você não quiser ser identificado, me avise, que aí a sua identidade vai ser preservada. O mais importante é tirar a sua dúvida. Não tem desculpa para não assistir a Consulta ao Doutor. Corre para a internet, se você for ficar sem televisão aí durante o período do programa, www.hittv.com.br. Você assiste pelo seu computador com acesso à internet, o celular, o seu tablet. Você consegue nos acompanhar aqui. A programação da TV 24 horas por dia. Nessa faixa de horário você tem Consulta ao Doutor, fica por dentro de tudo que acontece por aqui, porque tem notícias, tem fotos, tem os destaques também da semana. Fique à vontade para participar. Sugira temas também para as próximas oportunidades, por que não? consulta@hittv.com.br é o nosso e-mail. Funciona demais para você mandar a sua sugestão de tema. Através das outras redes sociais você também pode fazer isso. E eu estou sempre de olho, respondo algumas mensagens, olho sempre ali quais foram as sugestões para que a gente possa trazer os profissionais de acordo com esses pedidos aqui. Obrigada pela confiança. Vocês sabem que a gente escolhe aqui profissionais de excelência para abordar os assuntos. Este é um programa jornalístico, leva muita informação para você que está em casa. O meu convidado de hoje é o Dr. Alan Gadelha Chaves, médico cirurgião plástico. Doutor, obrigada por ter vindo. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente vai falar de rinoplastia. A gente até já, pela nossa experiência aqui no Consulta ao Doutor, a gente já sabe que se trata de uma plástica no nariz. Exatamente. Né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho se ela é muito feita. A gente sabe que colocação de prótese de silicone, lipoaspiração, estão sempre revezando no primeiro lugar. E a rinoplastia? Bom, a rinoplastia ela está entre as 5 cirurgias mais realizadas no Brasil e no mundo todo. Já que o Brasil, esse ano, ele passou os Estados Unidos em termos de número de cirurgia plástica. É mesmo? Passou esse ano, sempre o Brasil ficava atrás dos Estados Unidos. Isso. Hoje em dia o Brasil já passou os Estados Unidos, principalmente em cirurgias como rinoplastia, abdominoplastia e prótese de mama. Prótese de mama os Estados Unidos ainda ganha do Brasil. Tá. Bom, então assim, a rinoplastia é uma cirurgia que a gente faz entre as 5 mais realizadas do nosso consultório e assim, dependendo da especialidade, como eu tenho especialidade em rinoplastia, eu faço bastante essa cirurgia, acaba tendo mais procura e talvez outras cirurgias. Porém, a prótese de mama ainda é a campeã, junto com a lipoaspiração. Tá. É importante ter essa... Claro que o cirurgião plástico, ele já é o especialista na cirurgia plástica, né? É um caminho muito mais longo do que a gente pode imaginar. E quando a gente fala da medicina, e o Brasil é tão extenso, o Brasil é tão grande, dentro do mesmo país a gente tem realidades tão diferentes, né? Que às vezes a gente vê notícias na televisão, nos jornais, de pessoas que se submeteram a uma cirurgia plástica com um profissional que era médico, certo, mas não era cirurgião plástico. Tem todo esse caminho que deve ser percorrido para que o profissional esteja realmente
Não que o médico não esteja, mas ele é o especialista, né? O cirurgião plástico. Na verdade, o que acontece hoje em dia, a grande maioria dos processos, dos litígios em relação à cirurgia plástica são de médicos, não cirurgiões plásticos. Ele fez medicina, uma outra especialidade, ou não fez outra especialidade. E a gente faz, depois da medicina, faz mais 5 anos de especialidade, 2 de cirurgia geral e 3 de cirurgia plástica. E faz uma prova de título de especialista. Então, toda vez que você for fazer uma cirurgia plástica, deve procurar se o médico é especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse é o único órgão que te dá um respaldo para procurar um profissional. Perfeito, certo? Perfeito. Agora, você diz então que você tem uma procura muito grande de rinoplastia porque você caminhou por esse lado. Eu caminhei por esse lado, exatamente. Agora, como é que você trabalha? Você trabalha em conjunto com otorrinos? Porque muitas pessoas que têm desejo de fazer uma cirurgia no nariz têm muitas vezes um problema que aí está nas mãos do otorrino. Exatamente. Conta pra gente como é que funciona essa interação. Certo. Então, na verdade, é o seguinte... a rinoplastia, ela pode ser feita em conjunto com a septoplastia ou que chama rinoceptoplastia. Quando a pessoa tem problema funcional, quem trata é o otorrinolaringologista. Quando o problema é estético, é externo, é o cirurgião plástico que trata. Então, como a grande maioria dos pacientes que têm algum problema estético acaba apresentando algum grau de desvio de septo, aumento de corneto, que é a carne esponjosa que o pessoal fala, normalmente a gente opera junto com o otorrino. Eu tenho na minha prática médica, sempre chamo o otorrino quando tem algum problema funcional, para que a gente possa fazer cada um o melhor de si, entendeu? Eu faço a parte estética, a parte externa, que é moldar as cartilagens, melhorar alguma alteração no dorso, do dorso do nariz que a paciente tenha, entendeu? Mas em geral, sempre que tem problema funcional, eu chamo o otorrinolaringologista. Existem alguns colegas que fazem sozinho, que têm experiência e fazem sozinho. O próprio otorrino? Não, o próprio cirurgião plástico e o otorrino também. Tá. Hoje em dia... Então tem as duas... Tem os dois lados fazendo. Acredito que dependa muito da gravidade da situação, né? O profissional não vai se colocar para fazer algo ali que ele não domine 100%. Normalmente a pessoa já teve essa formação na residência e acaba fazendo também. Legal. Agora, é muito subjetivo, né? O que leva um paciente ao seu consultório para querer mudar a estética do nariz. É muito subjetivo. Tem gente que você olha, você sabe que a pessoa quer mudar o nariz, porque isso é um desejo que ela manifesta sempre. Vai tirar foto, tira de um lado, porque favorece um pouco o nariz, nunca tira de frente, se é algo que ela não gosta ali de frente, né? Tanto com homens quanto com mulheres. É muito subjetivo. Às vezes você olha e fala, não tinha nada para mudar ali. Tá perfeito, né? Como é que você trabalha isso também no seu consultório? Porque às vezes é o desejo do paciente, mas... eu acredito que os pacientes também levem, às vezes, o que eu não acho certo de fazer, mas acredito que aconteça, fotos de revista. Ai, doutora, eu queria ficar com esse nariz aqui, ó. Isso é um grande problema pra gente. Né? Na verdade é o seguinte, quando o paciente se apresenta candidato à rinoplastia, a gente vai ter a entrevista, que a gente chama de anamnese, conversa com o paciente. A gente vai avaliar não só a parte estética, como a parte psicológica do paciente. Tem muita gente que tem problema, que não é só o problema estético que incomoda. Você olha e diz, nossa, não tem nada, esse nariz está tudo bem. Por que eu vou fazer uma cirurgia plástica nesse paciente? Mas você vê que o paciente se incomoda com algumas coisas que são muito pequenas. Vai do cirurgião saber filtrar isso e indicar a cirurgia para a pessoa correta. Existe um negócio, uma entidade chamada dismorfismo corporal, que você vê uma coisa no espelho que não é a realidade. Então outras pessoas está tudo bem, e você vai e você se queixa daquele problema. Então assim, o médico tem que saber filtrar e impedir de operar esse paciente, pelo menos para evitar problemas futuros. Porque às vezes você vai fazer alguma coisa, por mais que melhore, o paciente não vai estar satisfeito. Então, em rinoplastia, isso é muito comum e você tem que saber selecionar bem o paciente na conversa, se é um paciente que tem necessidade realmente de fazer a cirurgia, se ele está ciente de todas as limitações, você tem que apresentar as limitações da cirurgia. Não adianta a pessoa vir com uma pele grossa para fazer uma cirurgia e deixar uma pele fina, que nem da Barbie, digamos assim. Tem gente que traz foto, então assim, a foto é uma coisa que a gente já fica com o pé atrás quando a gente vê o paciente com foto para fazer alguma coisa diferente. Você tem um nariz, você tem um rosto específico seu e a gente consegue melhorar, abrandar, mas nem sempre a gente consegue transformar do jeito que a paciente quer. E o maior medo que eu que nem sou médica tenho disso de foto, né? E da pessoa falar, eu quero esse. Sim. É garantia de resultado que não tem, né? Não existe garantia de resultado. Não existe garantia de resultado. Isso é uma coisa que a gente briga muito hoje em dia, porque assim,
é subjetivo, você trabalha com um ser humano, com um tecido vivo, que ele assim, não só a cirurgia que você faz, como depois da cirurgia você tem as contrações cicatriciais que podem alterar a cirurgia. Tem uma série de fatores, não é simplesmente matemática 1 mais 1 igual a 2. Em medicina é uma caixinha de surpresa. Agora, você está trabalhando ali com um paciente que nem sempre está no melhor momento dele. Então, de repente, isso acontece muito. E não só com a cirurgia do nariz, mas com a colocação de prótese nos seios, uma abdominoplastia, uma lipoaspiração. Acabou de terminar um namoro, acabou de terminar um noivado, um casamento, perdeu o emprego, a pessoa não está feliz. Ela podia até já não gostar do nariz, já não gostar do corpo, mas o problema maior não é aquele, né? Ela está infeliz e insatisfeita com uma outra coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho, né? Isso também é avaliado. É claro que o cirurgião plástico, ele não é o psicólogo, não é ele que vai resolver esse problema. Mas dá pra sentir isso? Olha, a gente não é psicólogo, mas a gente é como se fosse né? Psicólogo, com certeza. Então a gente vai avaliar o paciente que chega com a gente. Você vê que a queixa dele não é objetiva, é uma pessoa que não está satisfeita com ela mesma, então ela quer mudar alguma coisa, não importa o que seja. A gente tem que enfatizar para o paciente que aquilo é um procedimento cirúrgico, aquilo tem risco, aquilo tem resultados que a gente pode ter, alguns resultados bons, algumas alterações, intercorrência na cirurgia, e às vezes as pessoas procuram isso para tentar sanar um problema interno, e na verdade o problema sanar um problema externo, e na verdade o problema é interno. E o grande problema disso é que essa pessoa não vai ficar satisfeita, ainda que o seu trabalho tenha deixado ela com o nariz que ela queria. Exatamente, isso acontece em outras cirurgias também, não só rinoplastia, como você falou, principalmente depois que separação é muito comum. Mudar o corpo, né? Exatamente, alguma grande decepção amorosa é muito comum a pessoa procurar para tentar modificar alguma coisa em si e não sabe o que. E aí você não deixa, esse paciente não fica satisfeito nunca. Não. Você pode fazer o que você quiser, que enquanto ele não cuidar do que está dentro, né? O que está fora não, é o que menos importa, a gente sempre sabe, né? Você tem que estar feliz com o que você tem dentro de você. Agora, doutor, o paciente chega no seu consultório, acha que quer operar o mais rápido possível. Por quê? A gente sabe que depende de planejamento de tempo, depende de planejamento financeiro também, né? Então você tem que escolher o bom profissional já vai te indicar o lugar onde ele gosta de operar, né? Geralmente tem isso. Aí eu queria que você falasse quanto tempo você precisa, estando tudo certo, tá? Você vai pedir quais exames para esse pós-operatório e dando tudo certo, quanto tempo você precisa para operar essa pessoa. Porque de repente essa pessoa está esperando só um ok teu para marcar as férias, ou já está com as férias marcadas e decidiu, corre na semana anterior ou na semana já de férias, tem 30 dias de férias. Na primeira semana de férias, no primeiro dia ela foi lá no seu consultório pedir sua ajuda, doutor. Isso é o que mais acontece. Entrar de férias e aparecer no consultório e querer operar em menos de uma semana. Meu Deus. Bom, então assim, o que a gente conversa com o paciente? A gente tem que ter uma conversa longa. Normalmente a primeira vez é uma consulta que você ouve bastante, fala bastante, mas você ouve mais do que fala. Então assim, para você poder fazer um procedimento cirúrgico, você tem que fazer os pré-operatórios para preparar para a cirurgia. Como é uma cirurgia programada, uma cirurgia eletiva, que a gente fala, então você tem que estar tudo certinho, exames de sangue, exames de coração, exames de imagem do tórax, se for fazer mama, ultrassonografia, se for rinoplastia, fazer uma tomografia computadorizada para ver como é que está por dentro. Tomografia tem que fazer? Às vezes tem que fazer tomografia. Assim, quando o paciente não tem queixa respiratória, você pode não fazer, é opcional. Mas eu sempre faço, como eu mexo muito com o nariz, então eu acabo fazendo tomografia para ver se tem desvio de septo, para ver se tem corneto hipertrofiado. Então assim, além disso, você vai levar um certo tempo para fazer esses exames, que assim, por mais que a pessoa tenha convênio, ou mesmo que faça particular, ela vai ter que passar num cardiologista depois, independente da idade. Eu peço para todo mundo, não é obrigatório, mas obrigatório seria acima de 40 anos, mas eu peço para todos os pacientes. É uma cirurgia programada. Então, não é para dar nenhum problema. Não é para dar um problema. Quando acontece algum problema, é algo muito desagradável. Então a gente prepara todo o paciente. Se em torno de 10 dias ele conseguir voltar com os exames, a gente pode programar, e dependendo do mês cirúrgico. Tem mês que está muito cheio, a gente não consegue. Julho deve ser um mês desse. Julho, normalmente quando entra de férias, quero operar em julho, a gente já fala que em julho já está cheio. Normalmente julho a gente já a agenda já a partir de maio, início de junho, a agenda de julho, que é, como a gente fala, é o nosso melhor mês pelo frio, que é mais confortável de operar pelo frio. Isso. E férias também, né?
influencia de verdade a temperatura pelo conforto? É pelo conforto do paciente? Ou... É porque a gente sabe que em algumas regiões do país faz calor o ano inteiro, né? Deve ser super desagradável de ficar com o nariz abafado, assim como com o corpo abafado quando mexe no corpo, né? Quando a gente opera o nariz, sinceramente o frio pode até atrapalhar um pouquinho, porque pode dar um pouquinho de congestão nasal, mas na verdade assim, o frio é mais confortável principalmente quando você vai fazer uma cirurgia corporal, mamoplastia, prótese de mama, lipoaspiração, que você usa uma cinta, uma malha cirúrgica e é calor, né? Esquenta. E aqui no frio é mais confortável para você operar. Mas se você for pensar assim, e o resto do país? Sim. Eu sou do norte, eu sou de Belém do Pará. Então lá é o tempo todo calor, 30 graus o tempo todo. Então ninguém escolhe frio ou calor, então depende. Tá. Então, normalmente, mas é também uma época que se opera muito, porque é época de férias escolares. Tá. Entendeu? Agora, me preocupa muito, de repente, alguém planejar aí em julho. Conseguiu, agendou, que sorte, né? Agendou para julho, vai fazer nesse mês aí que tá de férias, vai ficar tranquilo em casa, sem problemas. Vai poder tomar sol em dezembro, janeiro? Dezembro, janeiro, provavelmente sim. Já vai poder. Se operar em julho, sim. O que a gente pede normalmente, quem opera rinoplastia, ou até mesmo outras cirurgias do corpo, isso varia de profissional para profissional, mas em geral 3 meses para você tomar sol. Por causa de mancha na pele, para você não pegar sol. Com o inchaço da cirurgia, quando tem fratura no nariz, quando a gente tem que quebrar o ossinho do nariz, a gente fica com um pouquinho de roxo, então a gente pede para evitar o sol. Se o sol incidir no rosto com equimose, você pode ter mancha definitiva. Aí é um outro problema que você vai ter. É bem complicado, né? Eu nunca operei o nariz, mas eu evito já tomar sol no rosto, porque é complicado, mancha mesmo, o sol... Mesmo sem cirurgia. Mesmo sem cirurgia. Sem se proteger, é muito importante usar o filtro solar, isso aí a gente sempre fala pra todo mundo. E cada corpo reage de uma forma, tem gente que vai demorar muito para desinchar. E tem gente que vai desinchar bem mais rápido. Já a gente fala mais sobre isso. A Mônica aqui de São Paulo, ela faz a pergunta exatamente que eu perguntei. O doutor falou que se faz sim desvio de septo mais a cirurgia plástica agora. Já que a gente está falando desse procedimento, né? Você deu um exemplo aqui de alguém que só vai fazer algo estético e que tá tudo bem para você conseguiu operar, tudo bem. E se essa pessoa vai fazer o desvio de septo, já tem um outro profissional cuidando disso, tá? Vocês precisam conversar, precisa tá bom para os dois. Isso pode fazer com que o processo demore um pouquinho mais? Bom, na verdade vai depender se o paciente vai operar particular ou se vai operar pelo convênio, tem uma série de fatores também. No caso do desvio de septo tem a cobertura do convênio. Exatamente, normalmente o convênio cobre, mas aí a gente acerta, normalmente o otorrino entra em contato com o cirurgião plástico e a gente acerta um lugar para operar. Em conjunto, o hospital que normalmente cobre o convênio, ou então se for tudo particular, o hospital que a gente decidir, a gente senta e faz a cirurgia junto. Pode atrapalhar um pouquinho se você já não está acostumado com aquele profissional de ter o horário mais ou menos semelhante com o seu. Por exemplo, eu atendo só à tarde e eu opero só de manhã. Se alguém quiser fazer uma cirurgia de tarde, para mim fica complicado. Você opera de manhã? Eu opero normalmente no período da manhã. Tá, perfeito. Agora, doutor, passou pelo otorrino, viu que tem algum problema, chega até você já com a documentação, já chega com os exames que ela tem. Isso facilita para você também? Sem dúvida. O que vai facilitar para a gente? Em geral, os pré-operatórios que o otorrino pede são semelhantes ao que a gente pede, entendeu? Eventualmente complementar alguma coisa a mais que a gente julgue necessário, porém, se ele já chega com todos os exames, a gente conversa com o paciente, mas eu sempre, principalmente em rinoplastia, eu preciso ver o paciente pelo menos 2 vezes. Eu tenho que ter a primeira conversa e eu tenho que ter um retorno depois, mesmo que seja breve, para ter uma segunda impressão do paciente, para a gente analisar, porque a cirurgia não é tão simples assim. É uma cirurgia complexa, é uma das mais complexas em cirurgia plástica. Entendeu? Mexe não só com a parte estética, com a parte psicológica também do paciente, pode não se reconhecer. A gente tem que sentir muito bem isso. Isso tem um problema imenso, porque o nariz é algo que está muito na frente, assim, né? Então você repara demais nisso. Você pode não gostar do seu nariz, mas ele é seu e você está acostumada com o jeito como ele é, né? Da mesma maneira que eu me preocupo muito com homens fazendo essa cirurgia, você não pode deixar um nariz delicadinho num homem de 1,90 m, né? Sem dúvida. Isso também é levado em consideração? Dá para explicar isso? Porque olhando isoladamente, eu conheço alguns homens que reclamam do nariz, acham que o nariz é muito grande, mas são homens grandes também. Não dá para colocar o meu nariz no rosto desses homens, né? Sem dúvida. É uma cirurgia individualizada. Você não pode generalizar nada. Antigamente se fazia cirurgia reducional de nariz. Você via muito o nariz, você olhava, ela fez rinoplastia. Aquele estigma de rinoplastia. Sempre com o nariz, sempre em rampa,
arrebitadinha a ponta. Hoje em dia a gente faz a rinoplastia estruturada. Você não só reduz quando é necessário, você reduz. Quando não, você aumenta. Se a paciente tem uma falta de alguma cartilagem, você enxerta. Então, hoje em dia, o que a gente faz é a rinoplastia estruturada e individualizada para cada caso. A gente não faz sempre a mesma coisa. Se um homem vem me procurar querendo ter um nariz pequeno, eu explico por A mais B que não é compatível com o rosto dele. E isso não é incomum. Acontece, principalmente nesses pacientes que têm esse dismorfismo que eu te falei, corporal. Tá. Ele não consegue se enxergar bem no espelho, ele quer um negócio menor, um nariz pequeno que não é compatível com ele. Eu explico para ele que não dá para fazer isso, que não é conveniente esteticamente fazer isso e tento explicar. Ou então, quando a pessoa tem uma pele diferente, ele quer ter uma pele fina, não consegue. Entendeu? Você falou da pele. Tem gente que reclama da espessura da pele do nariz? Na verdade, assim, normalmente pacientes de descendência africana, pacientes negros em geral, ou parentes de paciente negro, costumam ter uma pele mais grossa e ter a base do nariz, a asa do nariz mais larga, entendeu? Então, normalmente é isso que eles procuram para fazer a cirurgia. Tanto para diminuir a asa do nariz, que seria a largura do nariz, que é muito comum em pacientes da raça negra, e para aumentar, diferentemente normalmente do paciente que é caucasiano, branco, que vem com descendência europeia, que tem excesso de osso. Normalmente o paciente negro tem falta de osso. O que a gente faz nesses casos? Nesse caso, a gente não reduz nada, a gente aumenta o dorso com alguns procedimentos que a gente pode usar, inclusive até enxerto de costela. É uma opção que a gente usa. E aí tem que tirar da própria... A gente tira a costela do paciente, faz uma incisão onde faria uma prótese de mama se for numa mulher, se for num homem na região embaixo da mama, um corte em torno de 4 centímetros e aumenta. Existem outras opções, como silicone, outros materiais que a gente chama de aloplásticos, porém não... Eu tenho evitado muito, dá muito problema esse tipo de material externo. O da própria pessoa do próprio não vai corpo dar problema, não dá muito problema, entendeu? Então, se você souber trabalhar bem a cartilagem, aí você vai ter um resultado melhor e mais duradouro. Já eu quero saber sobre cicatriz, porque eu sei que é uma troca sempre. Você faz uma cirurgia, você ganha algo que você gostaria de ter, seja silicone, seja a lipoaspiração, abdominoplastia, mas você ganha uma cicatriz. Já você fala onde você esconde essas cicatrizes, e se o legal mesmo é você encontrar a pessoa e falar, nossa, sem perceber, por mais que você conheça ela, falar, você tá mais bonita, o que você fez? Mas não saber identificar exatamente o que foi o nariz. Se isso ainda é o legal da cirurgia plástica, tá? Se é isso que te deixa orgulhoso do trabalho, se os seus pacientes chegam e falam, doutor, olha, o pessoal falou que eu tô mais bonita, mas ninguém conseguiu adivinhar exatamente o que era, não. Já você fala isso pra gente. Vamos atender uma telespectadora que está na linha, fala conosco de Montes Claros, Minas Gerais, é a Graciane. Oi, Graciane, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Graciele. Oi, Graciele. Boa tarde, viu? Boa tarde. Seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada. Doutor, é o seguinte, eu queria me submeter a uma rinoplastia, só que eu ainda tenho um pouco de anemia. Eu estou fazendo um tratamento para curar essa anemia, mas eu ainda tenho essa anemia. Eu gostaria de saber se eu preciso tratar até o final ou se eu preciso curar dessa anemia para me submeter à rinoplastia ou a qualquer outra cirurgia, ou se eu consigo fazer uma cirurgia plástica mesmo tendo anemia. Graciele, então você tem uma anemia, quer saber se precisa tratar ela até se recuperar? Isso. Antes de fazer o procedimento. Você já deve ter feito o exame pré-operatório ou ainda não? Já fiz os hemogramas, tudo certinho, e contou que tem um pouco de anemia. Então foi aí que foi descoberta, né? Isso. Bom, Graciele, obrigado pela pergunta. Então, em geral, como você está fazendo uma cirurgia eletiva programada, o ideal é que você trate a sua anemia por completo. Por mais que rinoplastia seja uma cirurgia de muito pouco sangramento, eventualmente pode ter alguma intercorrência na cirurgia, que esse pouquinho de anemia pode atrapalhar nessa cirurgia. Então, em geral, a gente pede que complete, a gente evita. É uma cirurgia programada. Não adianta você querer fazer sem estar tudo ok. Então, complete seu tratamento da anemia, assim você pode proceder em seguir a sua rinoplastia. Obrigada, viu, Graciele, pela sua pergunta. Agora, a cirurgia plástica, esse momento, então, quando chega essa hora, ou porque a pessoa toma coragem de fazer, tem gente que tem medo e não, por mais que queira fazer diversas mudanças no corpo, não faz por medo. Já a gente fala sobre a segurança da cirurgia plástica também. Tem gente que tem medo, tomou coragem ou não tinha condições financeiras de fazer, se programou, conseguiu. Aí chega a hora de fazer, dá uma ansiedade, né? Esse é um momento
É o que a pessoa sempre quis, às vezes é o sonho da vida da pessoa. Isso dá uma ansiedade. Quando a gente fica ansioso, muito nervoso, isso dá um estresse, a nossa imunidade baixa. E aí, a gente fica resfriado, por exemplo. Você falou que é uma cirurgia eletiva, programada. Um resfriado vai, especialmente por ser uma rinoplastia, vai tirar essa pessoa dessa cirurgia naquele dia, naquele momento? Sem dúvida. Se tiver qualquer processo infeccioso de qualquer natureza, ou quadro gripal, principalmente operar nariz. Você vai mexer no nariz, você vai mexer na mucosa do nariz, pode espirrar, o processo infeccioso, se fizer, baixou a imunidade, tem que suspender a cirurgia até que você retome sua normalidade para poder fazer a cirurgia. Ou seja, tem que cuidar. Pode acontecer, você tem que também ter esse... Né? A gente tem que contar com esses imprevistos. Às vezes acontece uma semana antes da cirurgia, alguns dias antes da cirurgia, a paciente adoecer até uma infecção urinária, ou então uma infecção de vias aéreas, não opera. Entendeu? Se a paciente omitir isso do médico, isso é grave, que ela pode ter consequências sérias para isso. É por isso às que vezes acontece. Eu imagino que algumas pessoas não vão te contar. Exatamente. Mas quando é quadro gripal, a gente consegue quando perceber. É evidente, assim, você não consegue enganar. Tá com o nariz entupido e vai operar o nariz, o médico não vai deixar, com certeza. Vai conversar antes com você. Você faz isso? Você mesmo encontra esse paciente? Porque em alguns... Eu sempre, com qualquer procedimento que eu vá fazer, eu sempre peço para conversar. Eu não deixo me anestesiar antes de encontrar esse médico. Porque eu quero ver a cara dele. Eu preciso saber, tudo bem, doutor? Como é que você está hoje, né? Quero saber, e aí, tudo bem? Com você acontece isso? Você vê esse paciente antes dele ser anestesiado? E aí, se quiser já aproveitar e falar da anestesia também? Perfeito. Bom, é de rotina nossa, e eu acho que imagino que da maioria dos cirurgiões plásticos, você... Quando vai operar, você sempre passa no quarto para cumprimentar a família, falar com o paciente, tirar as últimas dúvidas, que sempre restam dúvidas, mesmo na véspera da cirurgia. E depois que você passa, fotografa o paciente, que você pode fotografar ou no consultório ou no centro cirúrgico. Normalmente eu fotografo no hospital. Fotografou a paciente, documentou, conversou com ela, deixou ela mais tranquila, vem o anestesista fazer a visita pré-anestésica. Ele vai conversar com a paciente, ver os problemas de saúde que ela tem, se eventualmente tiver, olhar os exames novamente e daí proceder uma medicação que chama medicação pré-anestésica, que em geral é uma injeção que ela toma, que vai deixar ela mais calma para subir ao centro cirúrgico. Já dá um estresse imenso. Já dá um estresse, sem dúvida. Ela está saindo da zona de conforto dela, em casa, na rotina. Centro cirúrgico não é rotina dela, é rotina nossa, não dela. Então ela tem que estar bem tranquila para subir para o centro cirúrgico. Tá. Qual é a anestesia que é mais Bom, você tem a sua equipe, né? Você tem o seu anestesista, quem vai acompanhar essa paciente o tempo todo ali da cirurgia. É bom falar isso, porque a gente vai falar de segurança já. Certo. Você precisa do anestesista ali 100% do tempo, né? Agora, qual é a anestesia mais administrada? É a geral? A geral causa... A gente sabe que é segura, mas causa medo, né? Sem dúvida. Em relação à rinoplastia, você pode fazer dois tipos de anestesia. Ou anestesia geral, que é o que eu faço, ou anestesia local com sedação. Mas, por ser desconfortável, a paciente ainda mexe, ela não vai saber nada, ela não vai se lembrar porque dá amnésia a medicação com a sedação. Quem tem experiência de fazer com sedação em local faz muito bem, não tem que criticar nada. Mas eu prefiro o paciente com anestesia geral, que é mais confortável para trabalhar, mais tranquilo, entendeu? Mas pode ser feito as duas modalidades. E tem outras modalidades em outras cirurgias, que seriam as peridurais, raquidianas. Existem sua indicação para cada tipo. Hoje em dia se faz, digamos que, para nariz, a grande maioria é anestesia geral, mas se faz bastante anestesia local com sedação também. Doutora, a gente sabe que o tabagismo é inimigo da saúde, mas ele é especialmente inimigo de cirurgia plástica, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho qual é a orientação que você dá para os seus pacientes fumantes. Porque é claro que quem fuma, a gente espera que queira parar de fumar, mas não é algo tão simples, é um vício difícil de largar, né? A gente ouve relatos de pessoas que tentam, depois tem recaídas, e quem consegue ficar longe sabe do sofrimento que é. Queria que você falasse qual é a instrução que você dá para aquele paciente, por exemplo, ou aquela paciente que quer fazer esse tipo de procedimento, mas ele não quer parar de fumar para a vida dele, mas ele quer que o resultado da cirurgia seja bom. Certo, sem dúvida. O tabagismo, ele é prejudicial em cirurgia plástica, em vários tipos de cirurgia. Na rinoplastia especificamente, em relação... Qual é o problema do tabagismo? Principalmente em relação à cicatrização. Tá. Certo? A cicatrização se dá um problema maior quando é abdominoplastia, lipoaspiração, mamoplastia, que você tem cicatrizes maiores. Aí o tabagismo pode ser
fatal, às vezes pode ser importante para você ter alguma complicação muito séria com a cicatrização. Em relação à rinoplastia, se você pedir para o paciente parar de fumar abruptamente em 10, 15 dias, ele aumenta até a secreção pulmonar, entendeu? Ou você pede para ele parar 30 dias antes, que é o ideal, no mínimo 30 dias antes, ou para ele diminuir a quantidade de cigarro, se realmente é aquela pessoa que não vai parar de fumar. Mas existem algumas cirurgias chaves que a gente não opera fumante. Tem quem opere, mas eu acabo evitando de operar fumante. Mas rinoplastia não é uma cirurgia que seja alguma coisa 100% fundamental de parar de fumar. Cicatriz. A gente sabe que é uma troca. Certo. Onde é que você esconde essa cicatriz? Bom, em rinoplastia, diferentemente das outras cirurgias, a cicatriz é uma coisa bem secundária, porque é muito pequena. Você tem duas maneiras de fazer uma rinoplastia. Você pode fazer a rinoplastia fechada, que se fazia antigamente e se faz até hoje, certo? E a rinoplastia aberta. A rinoplastia fechada, ela não tem cicatriz externa. Você só abre por dentro o nariz e trabalha por dentro. Você faz... Vai pelas narinas? Vai pela narina, entre as cartilagens e trabalha por dentro. Com a rinoplastia aberta, você consegue ter uma exposição maior de todas as estruturas. Consegue ver melhor, Consegue ver, na verdade, o que você não vê. Mas assim, tem gente que faz muito bem rinoplastia fechada. Mas hoje em dia, cada vez mais se faz mais rinoplastia aberta. Você consegue ter uma noção anatômica melhor, você vê exatamente o que tem ali. E a cicatriz é muito pequena na base do nariz. Então, normalmente, mesmo em pacientes que têm tendência a queloide, você não vê nessa região. Que é na base do nariz, um cortezinho bem pequenininho. Queloide é um problema também. Tem gente que tem e queloide ultrapassa a margem ali da cicatriz, né? Com o nariz você não tem um grande problema. Não é que eu não tenho, assim, até de relatos, assim, eu nunca tive nenhum caso, e até relatos de outros colegas, congressos que a gente está sempre em meetings fora do Brasil, de rinoplastia, e realmente você não vê ninguém queixando da cicatriz da rinoplastia. Mesmo não tem, nem fazendo queloide, porque queloide ele faz normalmente algumas áreas específicas. Mama, abdômen, áreas de tensão, entendeu? Aí você tem um maior problema com queloide, aí você tem que pesar realmente a cirurgia. Porque nem sempre quem tem queloide sabe que tem. Ou nunca sofreu um corte, ou naquele corte não deu problema, mas pode dar, né? Pode dar. Na verdade, o queloide é o seguinte, é uma doença que a gente não... Uma doença de cicatrização que a gente não sabe muito bem a origem. Tem paciente que fura a orelha dos dois lados e só tem queloide de um lado. Entendeu? Mas até na orelha? Na orelha, no furo de orelha. Tem paciente que tem tanta tendência a queloide, tem tanto queloide, que ele tem acne no tórax e transforma-se num queloide depois. Tem casos bem graves, entendeu? Normalmente é paciente ou de descendência asiática ou negra. E aí não dá nem para fazer uma cirurgia plástica para resolver. No Brasil é impossível você saber. No Brasil é todo mundo, graças a Deus, somos todos misturados. Então a gente não tem como saber quem que tem descendência asiática, negra, africana, para você saber realmente se tem tendência a queloide ou não. Eu achei muito importante você falar que pede o exame cardiológico para saber se está tudo ok, porque de repente é ali que você vai achar algo que poderia dar um problema que é fácil de tratar sem a intervenção, mas se tivesse algum problema e acontecesse, porque cirurgia tem risco. E a gente vai falar sobre riscos e segurança já. Agora, uma cirurgia plástica, então a rinoplastia, que você está tratando algo estético, mas que dependendo, acredito eu, me corrija se eu estiver errado, dependendo do que é e do quanto você tem que mexer, pode mexer na estrutura desse nariz, na funcionalidade, na função dele também. Pode ocasionar um problema de função do nariz? Então a pessoa, tudo bem... De repente, depois que fez a cirurgia, ou ficou com a voz anasalada, ou... enfim. Você tem razão de falar isso. Antigamente fazia-se muito cirurgia reducional, que eu te falei, não se usava... Hoje em dia a gente faz a rinoplastia estruturada para você evitar esse tipo de problema. Você fazer uma cirurgia estética e causar um problema funcional posterior para o paciente. Existia isso. Às vezes podem acontecer. Mas normalmente quando a gente faz a rinoplastia estruturada, você vai tratar e evitar justamente esses problemas de quando você respirar, colabar o nariz, quando você tira a estrutura do nariz. Então vamos fazendo uma rinoplastia estruturada, mesmo que fechada, tem gente que faz rinoplastia aberta e fechada estruturada, você consegue ter uma manutenção da função sem problema nenhum depois. Mas pode acontecer, vários casos a gente vê de paciente com dificuldade para respirar, que esteticamente está relativamente bom e está com dificuldade. Aí você vai ter que fazer uma cirurgia de reparação, aí a gente entra para botar os enxertos, para fazer a rinoplastia estruturada para corrigir esse problema. Entendi.
Entendi. Já, você falou de cirurgia reparadora, e aí quando você conhece alguém que já fez uma cirurgia no nariz, sempre fala, isso que eu vou fazer um retoque. Aí daqui uns 8 meses eu vou fazer um retoque, porque um lado tá diferente do outro. Veja bem, a gente é assimétrico, a gente aprendeu aqui no Consulta ao Doutor já, né? A gente tem um lado diferente do outro. Então, por natureza já não era igual. Aí você vai mexer no nariz e você quer que fique o que a gente chama de perfeito. Já você fala, como é que se lida com isso? De repente, o paciente chegou no seu consultório e não tinha nada disso. Você não achou que ele fosse viciar em cirurgia plástica, mas depois ele viciou. A cada 6, 8 meses está de volta no seu consultório querendo mexer em outra coisa. Doutor, agora vamos tirar um pedacinho aqui, agora outro do outro lado. Já você fala como se lida com isso, que não deve ser fácil também. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o doutor Alan Gadelha Chaves, cirurgião plástico, continua tirando as nossas dúvidas aqui sobre rinoplastia. Façam perguntas. Estou de olho na nossa página do Facebook. Eu vou abrir agora, coletar algumas informações lá, algumas perguntas para poder tirar suas dúvidas. Participe do programa. A gente vai para o intervalo em 3 minutinhos. Nós estaremos de volta. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre rinoplastia, e eu recebo o doutor Alan Gadelha Chaves, que é médico cirurgião plástico, está tirando as nossas dúvidas aqui sobre esse tema. Durante o intervalo eu recebi aqui algumas perguntas, telespectadores que ligaram, não quiseram falar conosco ao vivo, mas deixam a pergunta com nossa produção. Então fiquem à vontade para ligar para cá, as formas de participar vocês já sabem, e durante todo o tempo do programa elas vão passando aqui para você, mas eu vou repetir. Telefone 0 operadora 11 3337 5886, também pela internet. A nossa rede social favorita é o Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Tô abrindo aqui para dar uma olhadinha nas perguntas, mas durante o intervalo, nossa telespectadora Nilma, aqui de São Paulo, ligou, diz que tem 60 anos, ela quer fazer rinoplastia, abdominoplastia, também uma intervenção no seio para retirada do excesso de pele. E informações importantes que ela deixa aqui. Ela tem diabetes, tem hipertensão, mas segundo ela está tudo controlado. E eu já vou emendar uma outra pergunta aqui na pergunta dela. Então ela quer fazer todas essas intervenções. E eu também, como leiga, como se eu fosse você aí que está em casa, né? A gente sempre quer fazer o máximo de número de cirurgias na mesma intervenção, né? Então você quer usar a mesma anestesia, você quer usar a mesma internação, você quer fazer tudo de uma vez só. Primeiro eu quero saber se a nossa telespectadora Nilma, diabética e hipertensa, tudo controlado, se ela pode fazer uma cirurgia plástica e se dá para fazer tudo isso junto, e se você gosta ou não de fazer cirurgias combinadas, doutor. Perfeito. Bom, em relação a cirurgias combinadas, o que se tem hoje em consenso com a nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, até mesmo o CRM, que você não associe mais de 2 cirurgias por procedimento. Logicamente, você vai ter que fazer a cirurgia que seja compatível. Você não vai poder fazer uma prótese de glúteo e uma rinoplastia, porque você vai ter que virar paciente 2 vezes. Então, assim, não é compatível. Mas rinoplastia a gente associa bastante com prótese de mama. É comum associar, entendeu? Mas não mais que 2 cirurgias. Na minha prática, pode ser feito. Mas a gente, por segurança, evita fazer mais que 2 cirurgias. No caso dela, fazer as 3 procedimentos, eu falaria para ela, faz a mama e o abdômen, depois você faz o nariz. E o nariz é uma cirurgia que você tem que estar com a mão tranquila, porque é uma cirurgia delicada e precisa de destreza. Não adianta você fazer uma lipoaspiração antes e uma rinoplastia depois. Vai estar cansado. Vai estar, não cansado, a mão treme, né? Por causa da cirurgia que você faz muito esforço, perfeito, né? Então, normalmente, cirurgia de nariz eu gosto de fazer sozinha ou, no máximo, associada à prótese de mama ou orelha, em abano. A gente faz também. Da orelha é tudo na face, dá pra fazer na também. face é mais tranquilo. Agora, deve ser uma dor, né? Porque os relatos das pessoas que fizeram cirurgia das orelhas é que dói. Sem dúvida, reclamam muito de dor. E o nariz também não tem uma fama muito boa, dizem que dói também. Bom, no nariz, o que a gente tem na nossa rotina, pouca gente reclama de dor. O que incomoda? O tampão que é colocado no primeiro dia da cirurgia para bloquear,
para parar o sangramento dentro do nariz. Eu não costumo mais colocar tampão. Só em alguns casos que sangram mais. Eu faço uns pontos por dentro e eu acabo evitando de usar tampão. Isso já é um conforto para paciente de sair sem tampão. Deve dar um conforto absurdo. Dá um conforto. Se não tiver sangramento, a gente costuma fazer esse tipo de sutura em colchoeiro, que a gente chama, e evita de colocar o tampão. Aí fica mais tranquilo para o paciente no pós-operatório, é mais confortável. O paciente tem que estar preparado para colocar o tampão. Sem dúvida. Porque se precisar, ele vai colocar. Sem dúvida. Não dá para você garantir também que você não vai colocar. A gente sempre avisa, não garante que vai colocar. Agora, se tudo correr perfeitamente bem, às vezes pode sair de lá sem o tampão. Agora, bem acompanhado, é porque a gente ouve alguns relatos, algumas pessoas que fizeram a cirurgia, mas não tem um contato muito próximo com esse médico, né? De repente você está com dor, mas você não tem a liberdade de ligar para ele, de pedir uma ajuda. Bem conversado, tudo bem casadinho ali, o paciente não vai sofrer no pós-operatório, né? Sem dúvida. O que acontece? Hoje em dia, com a facilidade de comunicação que a gente tem, não só de telefone, internet, até mesmo programas, aplicativos para celular, a gente está sempre em contato com os pacientes. Isso a gente procura dizer que é o diferencial de um bom médico, é você estar em contato o tempo todo com a paciente. A paciente tem dúvida, ela não sabe o que ela está sendo feita a cirurgia, por mais que você dê orientações, mesmo que por escrito, ela vai ter dúvidas. Deixe sempre seu telefone, sempre está ligado, o telefone de médico dificilmente desliga. Eu só digo, você só desliga se estiver num lugar que não funcione o telefone. Então, assim, ligue, se for uma coisa não tão urgente, mande mensagem e a gente está sempre em contato. Fica muito mais fácil pós-operatório, corre muito mais tranquilo do que você fazer uma cirurgia e simplesmente esquecer a paciente. Isso aí, hoje em dia não cabe mais isso. Eu sou a paciente que eu não operaria se eu não soubesse que eu poderia ligar para esse profissional a qualquer hora que eu precisasse ou que eu me sentisse insegura, né? Porque isso dá uma insegurança absurda. Você não está acostumado, você nunca fez aquilo, né? É sempre algo novo e é impressionante, porque você pode fazer uma intervenção nas orelhas, você pode fazer nos olhos, no nariz, na boca. Impressionante como a gente só percebe que isso esbarra nas coisas quando a gente não pode encostar em lugar nenhum. Exatamente. Ou seja, o nariz, sejam as orelhas, né? Os olhos. Quem já operou os olhos fala, nossa, qualquer coisa vem no meu olho, né? A mesma coisa deve acontecer. Como é que faz para dormir? Pode dormir de lado? Isso atrapalha em alguma coisa no desenrolar aí desse pós-operatório, doutor? Bom, em relação a dormir, a gente pede pelo menos de 3 a 4 semanas dormir de barriga para cima. Isso é um incômodo para muitos pacientes que costumam dormir de bruço, de lado. A gente pode até pegar no sono de barriga para cima, mas a gente fala assim, tente dormir de barriga para cima. Por quê? Principalmente na rinoplastia, se você tiver uma fratura no nariz, essa fratura ela não está pronta, consolidada. Então, em torno de 3 semanas, aí você já vai ter mais segurança de virar de lado, dá até para dormir, mas tem que ter muito cuidado. Na orelha banda é diferente, você não pode dormir de lado, senão você pode amassar, dobrar a orelha. Então a gente pede que durma de barriga para cima pelo menos uns 15 dias. A gente vai, conforme a cirurgia, a gente dá uma orientação diferente em relação a dormir. Tá. Pessoas que já têm uma olheira, por exemplo, e fazem uma intervenção no nariz, eu já vi pessoas ficando ainda com mais olheiras. Isso é normal, é comum acontecer. Isso está previsto, você avisa esse paciente, porque tem gente que já tem normalmente olheiras, né? E ainda você vai mexer, ele pode ficar mais roxinho ainda. Você avisa isso, tem o que fazer, precisa fazer drenagem nesse nariz, o que você pede para que o paciente faça? Bom, no pós-operatório, dependendo de como você faz a fratura, alguns pacientes ficam mais roxinhos que outros. Tem uns que fazem fratura e não ficam quase roxos, varia muito de paciente para paciente. Mas em geral a gente avisa o paciente que vai ficar roxo. A gente sempre tem que avisar o que vai acontecer com o paciente, para ele não achar que é tudo diferente. Então a gente avisa o paciente, se o paciente já tiver olheira, aquilo lá na verdade vai piorar um pouco momentaneamente, a hora que desinchar, sair as equimoses, os inchaços, aí volta ao que ele já era antes. Não piora, só piora naquele caso que eu lhe falei, se pegar sol. Aí ele pode piorar o que ele já tinha. Sem dúvida. Tem muitas pessoas, eu estou acompanhando aqui, que escrevem, dizem a idade, perguntam se podem fazer. Tem alguma restrição de idade, doutor? Tem, na verdade, assim, a gente costuma operar pacientes assim, se você for ver na literatura médica, é variado, mas a gente tem, em geral, em torno de 15 anos, que é quando os ossos da face já estão praticamente todos formados, já estão na posição que vão ficar como adulto. Então, a partir de 15 anos, você pode operar. Logicamente que não é única, a idade não é única, não é o único fator que vai lhe dizer se vai operar ou não. Tem a maturidade, tem vários outros fatores que vão influenciar para fazer uma rinoplastia. Mas de idade, em geral, de 15, 16 anos para frente. O nariz continua crescendo?
Depois de um tempo, sim. Com certa idade, cresce o nariz, ele cai normalmente. O que acontece, a ponta do nariz cai. Entendeu? Com o passar do tempo. A Gleice Maria Silva quer saber o tempo de internação. Durante quanto tempo o paciente fica internado para fazer uma rinoplastia? Varia também? Varia. Na verdade, assim, se o paciente faz uma cirurgia convencional de rinoplastia ou de rinoceptoplastia, que é quando associada ao septo, você pode, dependendo do profissional, eu, em geral, dou alta no mesmo dia. Opera de manhã, à noite vai embora para casa. Para dormir em casa, mais confortável. Mas tem gente que deixa para outro dia também, não tá tudo bem. Se eu operar o paciente à tarde, que normalmente eu não opero, mas se eu operar o paciente à tarde, final da noite, eu deixo ele até outro dia, sem problema nenhum. Que aí eu tiro o tampão, quando eu for dar alta, mesmo que seja no mesmo dia ou no outro dia, eu tiro o tampão se for o caso, ou se tiver sem tampão, eu vou lá para passar para dar alta no paciente. Legal. Sempre. Tem perguntas aqui. Você falou que quando existe um problema da função do nariz, isso é coberto por convênio, pelo SUS. Agora, nunca quando é estético é coberto. É isso? Isso. Quando é julgar. O estético e o reparador é muito discutível, é uma linha tênue que tem entre os dois. Mas, em geral, quando você não tem nenhum problema respiratório e você pede alguns exames para comprovar para que o convênio possa cobrir você, no caso de desvio de septo, de uma tomografia, tem desvio, tem corneto aumentado, aí eles dão direito. Se você não tiver nada disso, mas mesmo dizendo que tem dificuldade para respirar, fica difícil de você provar que você tem algum problema funcional, que não seja só estético. Tá. Mas isso é bem controverso também. Tá. Durante o intervalo também a gente teve uma pergunta, a gente falou sobre queloide, mas e quando o paciente ou o paciente sabidamente sofre com queloide? Então a cicatrização é ruim, a pessoa tem esse problema. Você opera mesmo assim? Sim, sem dúvida a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar. A gente tem que primeiro pesar na balança. Vou sair um pouquinho da rinoplastia e falar a cirurgia corporal, abdominoplastia, mamoplastia, que são cirurgias que precisam de mais cicatrizes. Quando a gente entra nessas outras cirurgias, a gente tem algumas coisas para evitar. Existe um tratamento que você faz logo depois que opera, chamado beta-terapia, que é como se fosse uma radiação que você põe em cima do paciente, como se fosse uma radioterapia, que isso já melhora o prognóstico do paciente de evitar ter um queloide no futuro. Agora, se o paciente está naquele caso de operar, que está limítrofe, se quer operar, se não quer operar, você tem que pesar com certeza, porque não é garantido que mesmo com a beta-terapia ou com outros tratamentos que a gente tem para queloide, vai resolver o problema do paciente. Tá. Entendeu? Mas em rinoplastia em geral eu não tenho problema nenhum, posso operar sim. Tá. Sandra Cherubim faz aqui uma pergunta. Ela diz que tem desvio de septo e apneia. Tem indicação já para cirurgia. Ela morre de medo. Dizem que é uma das cirurgias mais complicadas no pós-operatório. Aí ela quer saber a sua opinião. Qual o risco que eu corro não operando? Ou seja, ela está cogitando mesmo não operar de medo. Eu sei que a gente não está falando aqui sobre a cirurgia de apneia, mas se desse para você dar o seu parecer, ela queria a sua opinião sobre isso. Bom, se o septo está causando apneia, tem que ver, são várias causas de apneia do sono, não é só uma causa. Se o septo é uma das causas, ela tem que fazer a cirurgia para o bem-estar dela. A apneia do sono dá problema a longo prazo, sem dúvida. Dá baixa de respiração durante a noite, tem vários problemas, tem perda da qualidade do sono. Então, assim, se ela fizer um procedimento cirúrgico, o que se queixam muito no pós-operatório é normalmente relacionado ao tampão. Que você sai da cirurgia, da anestesia geral, às vezes, com o nariz obstruído, só podendo respirar pela boca. Entendeu? Com o tampão, sem o tampão, fica mais fácil esse pós-operatório. E, na verdade, em relação à dor, pouquíssima gente se queixa de dor em relação à rinoplastia. A queixa mais é o incômodo, é que acumula secreção, acumula casca. Mesmo se você não põe tampão, acumulam secreções que obstruem também o nariz. É mais em relação a essa aflição que os pacientes têm da não respiração. Entendeu? E não deve ser fácil, mas você tem todo o aparato ali, já está avisado. A gente sabe que sempre é preciso fazer um sacrifício quando a gente quer mudar alguma coisa, né? Agora, e como é que você faz com um paciente que opera, ficou ótimo, gostou do resultado, só que está inchado, você precisa de um período para desinchar. Quando desinchou, você tem o resultado final e fala, acho que agora eu vou mudar um pouquinho aqui, fazer uma outra intervençãozinha aqui, no nariz mesmo. Isso pode virar uma mania, uma compulsão por cirurgia plástica? Bom, na verdade o que acontece? Em rinoplastia a gente fala que o nariz, ele não é... O processo de desinchar do nariz, ele é
durante vários anos. Você vai ver o resultado final do nariz, em média, de 6 meses a 1 ano. Alguns narizes você espera até 2 anos. Por quê? Ocorrem mudanças devagar, acontece mudança até o final. Se você fotografar o paciente com 6 meses, com 1 ano, você vê diferença. O edema vai diminuindo, o inchaço vai diminuindo. Então, assim, a gente pede normalmente que o paciente que queira fazer um segundo procedimento, um chamado retoque, toda cirurgia é passível de retoque, independente. Se o paciente tem uma queixa que realmente é prudente e dá para você tratar com cirurgia... Tem que ser prudente, Tem que ser prudente. Se é uma queixa que realmente tem uma queixa... Agora, quando é uma coisa muito pequena, que eventualmente você não perceba, aí tem que ver aquele caso do dismorfismo que eu te falei. Mas se for alguma coisa que realmente o paciente, você tem sempre que levar em consideração a queixa do paciente. E você olha, se põe no lugar dele. Realmente, eu tô achando que tá faltando um pouquinho de cartilagem, ou então tá faltando tirar um pouquinho aqui em cima do nariz, a gente submete a cirurgia, mas sempre a gente, de preferência, 1 ano depois que operou, que é quando o edema já praticamente todo foi embora. Entendeu? Aí você consegue fazer uma cirurgia com mais tranquilidade. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco eu quero saber se você utiliza programas de computador para dar mais ou menos uma ideia para esse paciente, ou de repente se você acha que isso não é legal, porque na verdade é algo... Você está vendo na tela do computador, né? Se dá para fazer ali alguma coisa. Se quando você abre esse nariz, você fala, olha, não deu para fazer o que eu queria fazer, porque eu encontrei ali dentro um outro cenário e não deu para fazer. Então você vai fazer o melhor para aquele paciente, mas não aquilo que você achou que pudesse fazer. Acredito que isso aconteça, porque é sempre uma surpresa, acho, quando abre, né? E sobre segurança na cirurgia, tá? Já a gente volta para falar sobre esses temas. Hoje, conversando sobre rinoplastia, a doutora Alain Gadelha Chaves é médico cirurgião plástico, tá aqui comigo. A gente volta em 3 minutinhos, não sai daí não, até já. Nós estamos de volta. Atenção, porque esse é o último bloco do Consulta ao Doutor. Ainda dá tempo de você participar. Liga pra cá, 0 operadora 11 3337 5886. Ou então corre pro Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Tem muitas perguntas chegando por lá. Eu tô de olho aqui. Vamos aproveitar? Eu fui pro intervalo com perguntas, né? Vou voltar com a pergunta do programa de computador. Doutor, você utiliza programa de computador? Você acha que isso é válido ou não? Bom, na verdade, assim, eu na minha prática médica eu não utilizo isso porque, assim, eu vejo isso como uma forma de você prometer um resultado. E, assim, no computador não dá para fazer exatamente a mesma coisa na cirurgia. Então, assim, existem alguns colegas muito sérios que usam esse programa, professores que usam, só que eles não dão para o paciente a foto, logicamente, né? Não tem como, senão você está prometendo o resultado. Mas para ver se o paciente, às vezes é útil em relação, assim, se você... O paciente, quero assim, quero mais alto, mas assim, você acaba se comprometendo com o resultado. Eu prefiro desenhar, mostrar animações. Mostra no espelho. Exatamente, animações que a gente usa no computador, e aí fica mais fácil, não com o paciente real, porque realmente você não tem como prometer um resultado ali que está no computador. Importantíssimo falar isso. Você prefere quando o paciente não leva fotos para você? Sem dúvida. Prefere, né? Prefiro. Quando leva... Mas se o paciente levar foto e for uma... Depende tudo da conversa. Se o paciente conversar e me explicar porque está levando foto, não tem problema nenhum. Não é uma coisa que eu já de repente ele vai levar e falar, doutor, tá vendo esse? Eu não quero esse. Tipo, acontece. Às vezes é legal, acho né? Que o dizer o que você não quer é melhor. O que não quer, acho que funciona muito mais. Tá vendo esse nariz aqui? Eu não quero esse. Sem dúvida. Agora, a gente já sabe mais ou menos o que fica bom. A gente sabe, o próprio dono do nariz, né? Você mais ainda. Quando você abre esse nariz, você tá olhando ali, você fala, encontrei um cenário aqui diferente daquilo que eu imaginei. Não dá para fazer tudo, ou para não deixar esse paciente com problema respiratório. Sempre, é claro, algo muito justificado, porque você é o especialista. Acontece isso, o que você faz? Bom, pode acontecer de você operar um paciente e ter algumas surpresas, algumas cartilagens deformadas. Daí você vai... Mas em relação, você vai ter que tratar, você vai ter que resolver o problema do paciente. Aí você pode partir para tirar a cartilagem da orelha, como eu te falei, cartilagem da costela. Da costela, normalmente, a gente avisa o paciente, porque é uma cicatriz e outra parte do corpo. Na orelha, normalmente, a região retroauricular, não tem muito problema, que é escondido atrás da orelha. Então, assim, você pode usar algumas outras cartilagens para trabalhar alguma deformidade que você tiver. Mas
Com certeza, a gente às vezes acontece de operar o paciente e aparecer uma coisa dentro do que não estava esperando. Mas vai daí da experiência do cirurgião em resolver o problema. Você falou que precisa encontrar esse paciente pelo menos 2 vezes, né? E toda essa conversa, eu sempre falo, eu sou a paciente chata que leva tudo anotado, e se eu tenho dúvida eu ligo ainda e falo, doutora, que eu esqueci de perguntar tal coisa. Eu sou essa pessoa que pergunto mesmo, porque eu acho que não podem restar dúvidas. Esqueci de perguntar, fui pra cirurgia insegura porque não perguntei, olha que bobagem, né? Era fácil, era só perguntar e eu ia ter a resposta. Agora, o paciente foi com dúvidas para a cirurgia. Aí você não dá para acordar esse paciente e falar assim, olha, eu vou ter que tirar um pedacinho da cartilagem aqui. Isso tudo tem que ser avisado, se avisa. Eu sou a paciente que vou perguntar. E se não tiver cartilagem suficiente, você precisa fazer para eu já deixar autorizado para você mexer na minha orelha. Sem dúvida. Então, assim, normalmente a gente trabalha, quando a gente já está esperando que vai precisar de usar um enxerto de outra região, a gente fala, eventualmente pode usar enxerto de trás da orelha, às vezes até da cabeça, uma pelezinha que a gente tem na região temporal, a gente faz uma incisãozinha e tira também, mas isso é normalmente avisado para o paciente antes. Perfeito. Nagli Castro tem pergunta aqui. Boa tarde, eu tenho rinite alérgica, desvio, ela diz no nariz, acredito que seja de septo, sinusite. Tem como eu fazer a rinoplastia? Quais são os procedimentos? Bom, ela tem sinusite e rinite, que você está falando. Rinite, sinusite. Ela tem que estar com esses problemas controlados. Se for uma rinite alérgica, provavelmente é uma rinite alérgica. E se essa sinusite for alérgica, se ela estiver bem estabilizada, controlada, normalmente pelo otorrino ou alergologista, dá para fazer a cirurgia. Agora, se for uma sinusite bacteriana, infecciosa, aí já entra naqueles que vão suspender a cirurgia por conta de infecção. Você trata e resolve o problema depois. Especialmente quando é no nariz, você pede para que o paciente se afaste de gatos, por exemplo, de animais de estimação, só durante esse período mais crítico aí da respiração ou não? Se o paciente tem história de ter algum tipo de alergia com pelo de animal, a gente pede que evite isso aí. Normalmente quando tem animal em casa, se a pessoa já trata, já sabe que tem algum tipo de problema, a gente pede para afastar, mas normalmente não é rotina nossa fazer isso não. Tá. Vamos falar um pouquinho de segurança? Vamos. A gente sabe que tem que escolher um bom profissional. Você já deu um caminho muito bacana pra gente aqui, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? E hoje é tão fácil fazer essa pesquisa, né, doutor? Sem dúvida. Tem a internet que funciona muito bem para isso. Então você sabe exatamente quem é aquele profissional, quais são as qualificações dele, as especialidades, para que a gente possa buscar o bom profissional. Problemas acontecem e toda cirurgia tem risco. Queria que você falasse pra gente como é que dá pra controlar esse risco, porque a partir do momento que eu tô escolhendo você pra fazer essa cirurgia, eu tô confiando na sua escolha também. Porque tem profissionais ali que eu só vou encontrar no dia da cirurgia e outros profissionais que eu não vou conhecer, que vão me encontrar quando eu estiver sedada já. Conta pra gente como é que a gente fica seguro nesse ambiente. Bom, então assim, para você ter uma segurança na cirurgia, a primeira coisa de tudo, você escolher um bom profissional, como eu lhe falei, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Normalmente cada médico tem sua equipe. Daí você vai conhecer o médico no hospital. Alguns profissionais a gente que acaba escolhendo, entendeu? O hospital, que você tem que ser um hospital bom, que tem UTI em geral. A grande maioria é paciente a gente tem que operar em lugar que tem UTI. Porque uma cirurgia, por mais que não seja cirurgia de grande porte, às vezes, prótese de mama, você pode ter alguma intercorrência. Então, assim, é bom que você esteja seguro e esteja no hospital com um suporte importante. Sempre tem que ter um hospital com UTI. Daí você escolher um profissional, um anestesista de qualidade, que fique na sala o tempo todo. Isso é muito bom para o paciente, é muito importante para o paciente, para o transcorrer da cirurgia. Tá. Vou dar um recado para quem está em casa, volto para saber mais informações. Tem perguntas chegando aqui. Uma outra telespectadora, a Damiana, que sofre de rinite alérgica, não tem mais da metade do nervo do nariz, pergunta o que faz. Já, se você puder responder essa pergunta aqui, se qualquer pessoa pode fazer a cirurgia. Eu nunca tinha lido um caso como esse, por exemplo. Se você puder dar uma pincelada aqui pra gente aprender um pouquinho mais. Doutor Alain continua aqui com a gente, fique aí também. Tem pergunta aqui, viu, doutor Alain? A Damiana pergunta, ela diz que sofre de rinite alérgica, não tem mais da metade do nervo do nariz, pergunta o que faz. Bom, na verdade ela deu uma queixa, a rinite alérgica. Pro otorrino. Pro otorrino. O tratamento normalmente é pro otorrino e vai fazer estabilização
de crise. E em relação ao nervo do nariz, está muito genérico essa explicação. A gente precisava saber, né? Precisa saber, porque metade do nervo do nariz não dá para ter uma ideia do que é que ela tem, né? Tá, legal. Doutor, a gente falou da segurança da cirurgia, a segurança da anestesia. Durante todo esse tempo, esse pré-operatório que você faz, você também vai sondando essa pessoa para saber se ela tem algo ali que vai fazer com que a anestesia não funcione 100% bem, né? Você falou da anestesia geral, tem tanta gente que fala assim, é geral? Não vou fazer. Tá. Conta um pouquinho pra gente da segurança dessa anestesia e do quanto o profissional que você confia, que é o anestesista, vai estar ali do lado dessa pessoa. Como é que é esse cenário? Porque o ambiente do centro cirúrgico, você falou pra nós, é um terror pra você, a sua casa, né? Sem dúvida. Então, na verdade, assim, a anestesia geral, na verdade, ela é uma das mais seguras que tem. Hoje em dia, com as drogas novas, medicações novas, a chance de ter algum problema com a anestesia geral de um paciente sem nenhum problema é muito baixa. Então, assim, a gente sempre deixa o paciente, mas tem realmente esse preconceito com a anestesia geral. O pessoal prefere, às vezes, operar com anestesia local e sedação do que fazer com geral. Mas eu explico por A mais B o motivo, mas é uma coisa que já está na cabeça do paciente, realmente, com a anestesia geral, que todo mundo morre de medo. Você já deixou de operar um paciente porque ele representava um risco? Porque tem uma parte do procedimento que depende de você, mas a outra parte depende da gente, né? Você já deixou de operar paciente que ou estava naquele momento da vida que não é o ideal para se fazer uma cirurgia, ou porque tinha hábitos que não combinavam com uma cirurgia como essa, nem com a anestesia que seria aplicada, ou porque a pessoa não queria mexer, mas não sabe explicar muito bem como é que ela quer esse nariz. No caso da rinoplastia, mas podia ser qualquer outro tipo de cirurgia, né? Sem dúvida. Na verdade, assim, vários pacientes, normalmente paciente que se programa para parar de fumar, principalmente para operar o rosto, cirurgia de lifting, cirurgia de abdominoplastia, a gente já cancelei cirurgia por conta da paciente continuar fumando. Existem várias ocasiões que o paciente não... Então, mas você já acaba barrando o paciente antes de se programar para a cirurgia. Se você já vê que o paciente tem problema de dismorfismo corporal, você também cancela a cirurgia. Você, na verdade, nem procede com o procedimento todo de pré-operatório. E você explica para o paciente que não é caso que procure outro profissional se ele tiver interesse. Uma cirurgia como essa, do nariz, por exemplo, outras tantas, mas a do nariz também devolve muita qualidade de vida e autoestima para esse paciente, né? E aí, de repente, você falou que tem que ter 15 anos ou 16? 15, 16. Normalmente 15 anos para frente. Antes disso, você não faz? Não dá para operar. Não se opera? Não opera. Tá, então precisa atingir... Só se for realmente trauma, fratura, aí pode se operar. Faz. Aí imagina que esse paciente que aos 17, 18 anos vai se submeter a uma rinoplastia e tem uma pinta que não gosta. Já dá para tirar? Sim, se for uma pinta numa localização que não vai atrapalhar a cicatriz, se for uma pinta pequena, dá para tirar sim. Inclusive fiz um dia desse mesmo procedimento. Tinha uma pinta na ponta do nariz, eu tirei, sem problema nenhum. Porque de repente a pessoa já quer resolver um outro problema. Agora, você falou uma fratura. Aí eu lembrei. Durante esse pós-operatório, a pessoa precisa de alguns cuidados, vai tentar evitar ao máximo, né, o contato aqui com o nariz. Mas e se alguém que resolveu lutar? Fazer uma luta, depois de quanto tempo? Ou alguém que já praticava, depois de quanto tempo pode voltar? Bom, luta, na verdade, arte marcial que vai ter contato com o nariz diretamente, a gente pede pelo menos 3 meses. A gente pede no pós-operatório para o paciente evitar locais tumultuados, shows, festas noturnas que tenha muita gente junto, envolvido. Então, na verdade, mas para luta, se for luta com contato de rosto, eu prefiro que fique pelo menos 3 meses para a gente já ficar tranquilo. Nada impede dele fraturar de novo o nariz dele e entortar o nariz que já estava corrigido. Aí vai ter que fazer outra cirurgia. Dificulta o número de cirurgias que você vai fazendo? Se a pessoa fez uma, fraturou, vai fazer outra. Isso vai deixando mais difícil? Vai criando uma cicatriz interna, uma fibrose. Então, todas as estruturas internas estão todas modificadas. Toda cirurgia que a gente chama de secundária, que já operou alguma vez, secundária ou terciária, é sempre mais difícil que a primária. A primeira cirurgia é a cirurgia
o melhor momento que você tem para resolver o problema do paciente. Você falou da combinação de cirurgia, então que é o ideal, no máximo duas. No máximo duas, né? Cirurgias é relativamente comum, se faz bastante, mas até duas. Vai fazer o nariz e quer fazer essa região do queixo aqui. Sim. Dá para fazer também essa região, é mento que chama isso? Mento, isso. É agressiva? Não, bom, na verdade assim, você tem 3 tipos de procedimento para fazer em relação ao mento. O nariz, ele está intimamente ligado com a anatomia do rosto e com o perfil. Tem pacientes que têm o nariz que parecem grandes e tem aquele ossinho, a gente trata o ossinho, mas continua grande o nariz. Não é que continue grande, é que normalmente o pessoal, às vezes, a pessoa tem um queixo retraído. Então você vai ter que fazer uma cirurgia de avanço. Qual que é a cirurgia de avanço que você vai ter? Você pode colocar uma prótese de silicone, que é feito. Você pode colocar um material aloplástico, que não é o silicone. E você pode também fazer uma cirurgia de avanço, que é uma osteotomia. Você vai fazer uma cirurgia por dentro da boca, vai quebrar uma parte, serrar o osso e avançar o queixo. E alguns casos mais graves, quando a pessoa tem problema de oclusão dentária, você tem que fazer um avanço mesmo. Então, assim, eu faço esse tipo de cirurgia, não a parte de avanço. Normalmente quem faz é o crânio-facial. E a gente chama para entrar em conjunto. Quando é silicone eu coloco, e quando é o outro material também a gente coloca, é a gente que faz. Papada você faz? Faz, papada normalmente dá assim. Dá pra fazer junto também? Dá pra fazer junto, mas depende do que você tá falando. Se for papada de flacidez, é uma outra cirurgia. Entendi. Que é o lifting, aí é outra coisa. Mas pra lipo de papada, se você fizer o nariz, dá pra fazer sem problema nenhum. Bom, é importante a gente saber que 2 cirurgias dá pra combinar, mas é tudo conversado também, né? De repente, se é algo de porte um pouco maior, você vai evitar, sempre prezando a segurança desse paciente, é isso? Sim. O bom profissional vai sempre olhar primeiro a segurança do paciente. E não a ansiedade de resolver tudo numa mesma cirurgia, mesmo porque a anestesia, ela não é benéfica. Quanto mais tempo passa, maior aumenta o risco de várias complicações, não relacionadas ao próprio procedimento, ao tempo de cirurgia, né? A gente vai chegando ao fim aqui do programa. O doutor disponibilizou um e-mail para que você possa entrar em contato, então. Preste atenção. Plástica, sem acento, porque é um e-mail, plástica@alangadelha.com.br, plástica@alangadelha.com.br. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Mande esse e-mail se você ainda tiver dúvida. Doutor, eu encerro esse programa agradecendo demais a sua participação. Volte sempre que você quiser, portas abertas aqui. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Obrigada por tirar as nossas dúvidas. O programa foi muito esclarecedor, tenho certeza que você também gostou. Eu agradeço o doutor Alan Gadelha, então, que tirou as nossas dúvidas hoje sobre rinoplastia. Ele é médico cirurgião plástico. Obrigada a todos pela companhia, pela audiência. Bom fim de tarde. A gente se vê amanhã. Tchau.